Na aula de hoje nós vamos falar de estrutura lattice para filtros IR. Ou seja, filtros cuja resposta impulsiva tem duração infinita. Primeiro vamos recordar, a título de lembrete, o que a gente viu da estrutura lattice para filtros FR, para o caso FR. Tá? Então, o que a gente viu? A gente viu que a estrutura consiste numa rede de duas portas. A gente definiu essas portas, ou denominou essas portas de saída como EI de N e EI tio de N. E as portas de entrada como E subíndice I-1 de N e I-1 tio de N. No caso FR, a gente tinha um elemento atrasador, denominado por Z-1, e a treliça aparecia aqui, com coeficientes KI e KI. Tá? Esse era o elemento básico, ou estágio de primeira ordem, né? Elementar, com o qual a gente constrói, ou construiu, filtros FR de ordem M grande. Nota que não há nenhuma realimentação nessa rede, você tem caminhos com atraso e sem atraso entre entrada e saída, tá? Onde não tem nada indicado é um ganho unitário, tá? Ok? Sem realimentação a gente não consegue implementar um filtro com resposta impulsiva IR. Concatenando ou ligando em série M blocos ou M estágios de primeira ordem, a gente consegue construir uma estrutura FR lattice de ordem M grande. Para completar a história aqui, pensando no filtro de primeira ordem, né, a entrada era aplicada aqui, nesse nó, x de n. O EI-1 de n era ligado diretamente aqui no EI-1 tio de n. Essas duas portas eram interligadas. E a saída era tomada aqui, y de n. Outra saída ficava aqui sem ser utilizada. A estrutura IR básica de primeira ordem vai ser simplesmente o espelhamento dessa estrutura que a gente está vendo aqui. Mesma coisa acontece se a gente lembrar forma direta da parte recursiva, ou da parte AR, contra a parte não recursiva, ou MA. Partes recursivas e não recursivas são o espelho da outra, claro, fazendo a troca aqui no sentido dos sinais, né? Então, se a gente fizer o espelhamento aqui para o caso IR, né, primeira ordem, a gente vai ter uma rede de duas portas. Por conveniência, pelo espelhamento, a gente vai chamar esse nó aqui de EI de N e esse nó aqui de EI tio de N. Esses dois nós aqui, de forma correspondente, EI-1 de N e E tio I-1 de N. Novamente, pelo espelhamento, aqui aparece um elemento Z-1, treliça aparece aqui. Agora, os coeficientes são menos KI, lembrar que tem um menos aqui agora, tá? E mais KI. Para haver recursão, a saída vai ser tomada nesse ponto aqui, Y de N. E a entrada vai ser aplicada aqui, x de n. E agora sim a gente vê o caminho de realimentação, né? Entrada x de n, aparece uma saída y de n, e a saída y de n é realimentada por um caminho que envolve um atrasador unitário, né, e é somado à entrada. Lembrete, novamente, né? Toda vez que a gente tem um nó com uma confluência de sinais, isso aqui é um somador. Caso contrário, é simplesmente uma distribuição. Essa é a estrutura elementar ou o estágio elementar de primeira ordem, com o qual a gente pode construir um filtro IR de ordem N grande. E a construção vai ser, como a gente viu antes, vai concatenar ou ligar em série N grande blocos de primeira ordem, sendo esses blocos ou estágios elementares essa estrutura que a gente está vendo aí. Como a gente fez no caso FR, vamos escrever as equações que relacionam
EI de N e EI tilde N com EI menos 1 e EI menos 1 tilde N. A gente não vai precisar disso aqui. Então a gente pode escrever que EI menos 1 de N, que é a saída Y, vai ser igual a quê? Esse ponto aqui é igual a esse ponto aqui, que vai ser igual a esse ponto aqui. Então vai ser x de N, tá? Ou EI de N, somado com menos KI, que multiplica a versão atrasada de E til I menos 1 de N. Então isso vai ser igual a EI de N menos KI, que multiplica a versão atrasada E til I menos 1, né, de N menos 1, que foi atrasado de uma unidade de tempo. Isolando aqui o EI de N, a gente pode escrever que EI de N é igual a quê? EI menos 1 de N mais KI EI menos 1 til de N menos 1. A ideia é escrever as funções EI em termos das funções EI menos 1, tanto normal quanto til. E vamos escrever então o EI til de N para formar um conjunto de equações. O EI til de N, esse ponto aqui, vai ser dado por a versão atrasada do EI til de menos 1 mais KI, que multiplica esse ponto aqui, que é o EI menos 1 de N. Então, o EI til de N vai ser KI, que multiplica esse ponto aqui, que é igual a EI menos 1 de N, é igual a KI EI menos 1 de N, mais a versão atrasada, né, de EI menos 1 de N. Mais uma vez, EI menos 1 til de N menos 1. Então, essas duas equações formam um sistema de equações que descrevem a relação entre as funções EI e EI til em função das funções EI menos 1 e EI menos 1 til de N. Essas equações são exatamente iguais à que a gente viu para o caso FR. Não tem mágica aqui, né? O espelhamento da estrutura e a própria definição aqui, um tanto não intuitiva das entradas como EI e saída como EI menos 1, servem a esse propósito, para a gente chegar ao mesmo resultado. E chegando ao mesmo resultado, a gente vai verificar aqui que as equações, né, vão aparecer identicamente no nosso caso aqui, IR. Já que a gente tem as equações no domínio do tempo, a gente pode aplicar a transformada Z e obter as equações para o EI e EI til em termos da transformada Z. Aplicação direta das propriedades do tempo. A função do tempo EI de N vai para a função EI de Z e vai ser igual a função EI menos 1 de Z mais KI, que multiplica, essa função está atrasada, então tem um multiplicador Z menos 1 aqui, da função EI menos 1 til de Z. E a função EI til de Z, associada a essa sequência EI til de N, vai ser igual a KI, que multiplica a função EI menos 1 de Z, mais, essa função está atrasada, uma vez Z menos 1, da função EI menos 1, E til I menos 1 de Z. Além dessas equações, a gente tem também, né, que x de Z, transformada Z associada a x de N, é igual a I de Z. E no caso de uma estrutura de ordem N grande, esse I aqui vai ser o EN, né? Vai ser o EN, quer dizer, o estágio associado aqui, começando de 0, 1, 2, 3 até chegar ao N, isso vai ser o EN de Z. Na hora que a gente concatenar N estágios alimentares de primeira ordem. Então a saída Y de Z, no caso de uma estrutura, vai ser o E0 de Z, e além disso,
o E0 de Z vai ser igual ao E0 til de Z, porque para I igual a 1, por exemplo, isso aqui é o E0, a função E0 de N é igual à função E0 til de N. Então tem essas condições adicionais aqui para a estrutura. Se a gente quiser construir, então, um filtro de ordem N, então a gente começa aqui com o primeiro estágio, rede de 2 portas. Aqui é E0 de Z, vou escrever logo no domínio da transformada Z. E E0 de Z é igual a Y de Z. Tá? Esse nó é ligado nesse nó aqui, que é o E0 til de Z. A estrutura tem um elemento atrasador aqui, Z-1. E os coeficientes, como a gente viu aqui, o coeficiente é índice I para nó aqui EI. Então esses nós aqui são E1 de Z e E1 til de Z. Os coeficientes, portanto, são menos K1 e mais K1. Esse aqui é o primeiro estágio. Estágio de ordem 1, tem um atrasador. Eu vou concatenar, ligar em série a esse estágio uma nova réplica dessa rede de 2 portas, exceto aqui pela ligação entre esses nós. Então a gente liga aqui uma segunda rede de 2 portas, atrasador unitário. Treliça. Coeficientes menos K2 e K2. Esses pontos aqui são E2 til de Z e E2 de Z. E vou fazendo dessa maneira até completar N estágios. Esse aqui é o primeiro estágio. Esse aqui é o segundo estágio. Terceiro estágio, novamente, a réplica de uma estrutura igual, atrasador unitário, Z-1. Coeficiente menos K3 e K3. Esses pontos aqui são E3 de Z e E3 til de Z. E vou construindo assim por diante. Vou botar um pontinho, pontinho, pontinho. E a gente vai chegar aqui a uma estrutura atrasador unitário, Z-1. Esse ponto aqui vai ser o E, N-1 til de Z. Esse ponto aqui vai ser o E, N-1 de Z. Tá? Treliça, coeficiente Kn menos Kn e Kn. Esse ponto aqui é o En de Z, esse ponto aqui é o E til N de Z, e esse cara aqui é o X de Z. Então essa é a estrutura do filtro de ordem N. Tá? Esse último estágio aqui é o enésimo, né? Enésimo estágio. Cada estágio é uma estrutura de 2 portas de primeira ordem. Então vamos, como a gente fez no caso FR, escrever as relações entre E1 e E0, E2 e E1, E3 e E2 e assim por diante. Eu vou escrever aquilo ali, né? Aqui a gente tem mais claramente que o E0 de Z é igual ao Y de Z, que vai ser igual ao E0 til de Z.
e o En de Z é igual ao X de Z. Muito bem, então vamos começar a escrever as equações. Quem vai ser o E1 de Z? E1 de Z, I aqui é igual a 1, vai ser igual a E0 de Z. Mais K1, que multiplica Z inverso, que multiplica etil 0 de Z. Quem vai ser o E1 til de Z? E1 til de Z vai ser igual a K1, que multiplica I menos 1, ou seja, E0 de Z, mais, uma vez, Z menos 1, que multiplica etil 0 de Z. E0 til de Z. Aqui a gente vai fazer a normalização por E0, como a gente fez no caso FR. Ou seja, a gente vai dividir as duas equações aqui por E0 de Z e vai definir os polinômios Pi de Z como a razão entre as funções EI de Z por E0 de Z. Mesma coisa para a função Pi til de Z. Vai ser definida como a razão entre EI til de Z por E0 de Z. Não faz diferença dividir por E0 ou por E0 til, porque E0 é igual a E0 til. Então não faz a menor diferença. Seguindo as definições das funções dos polinômios P, a gente pode escrever que P1 de Z, que é igual a E1 dividido por E0 de Z, vai ser E0 de Z dividido por E0, que é igual a 1, mais K1, que multiplica Z menos 1, E0 til por E0, que é igual a 1. O polinômio P1 til de Z vai ser igual a K1, E1 til de Z por E0 é igual a P1 til, K1 que multiplica E0 por E0, que é 1, mais Z menos 1, que multiplica E0 til por E0, que é 1. Tá? Então aqui estão as duas equações em termos dos polinômios P e P til. O que a gente observa aqui é que são dois polinômios de primeira ordem, ou seja, o índice do polinômio I aqui reflete a ordem do polinômio, tá? E os coeficientes dos polinômios P1 e P1 til são revertidos em ordem. O coeficiente do termo de ordem 0 é 1, o coeficiente do termo de ordem 1 é 1. O coeficiente do termo de ordem 1 aqui é K1, o coeficiente do termo de ordem 0 é K1. De modo que eu posso escrever o P1 til como Z menos 1 de P1 de Z inverso. A gente pode verificar isso algebricamente, não tem problema nenhum. Pode fazer isso aqui, Z menos 1, que multiplica P1 avaliado em Z menos 1, que vai ser uma vez, mais K1, Z menos 1 vai ser igual a Z, né? Isso vai ser igual a Z menos 1 mais K1, que é igual ao polinômio P1 til de Z. Então, a gente verifica isso algebricamente. Do ponto de vista interpretativo, eu posso associar duas sequências P1 de N e P1 til de N e verificar que essa reversão de coeficientes, essa reversão de ordem dos coeficientes, nada mais é do que a gente fazer uma reversão temporal na sequência P1 e um deslocamento de uma unidade. Então, se eu tiver uma sequência P1 de N associada a P1 de Z, se P1 de N tiver dois valores aqui associados, que vão ser 1 para N igual a 0 e K1 para N igual a 1, essa transformação de P1 de Z para P1 de Z menos 1 equivale, é só lembrar das propriedades da transformada Z, a uma reversão temporal em relação a N igual a 0. Então, eu vou ter uma sequência que é
coeficiente 1 para n igual a 0 e coeficiente k1 para n igual a menos 1. Fiz simplesmente um rebatimento aqui em relação a 0. Mas esse polinômio aqui é um polinômio de primeira ordem em z-1. Então eu tenho que deslocar essa sequência para lá de uma unidade de tempo, de modo que a sequência P1 de n se torne uma sequência, entre aspas, causal, ou seja, uma sequência com valores nulos para n negativo. Tá? Aqui eu tenho um valor não nulo para n igual a menos 1. Tá? Então esse deslocamento de uma unidade de tempo, vou plotar aqui embaixo só por conveniência gráfica, né, vai fazer com que em n igual a 0 o valor seja k1 e em n igual a 1 o valor seja 1. Então são as duas etapas aqui. Avaliar P1 em z-1 e fazer o deslocamento de uma unidade de tempo. Se a gente estiver trabalhando com o polinômio PI, tá, a gente vai ter que fazer a reversão temporal da sequência e o deslocamento vai ser por I, ao invés de 1, porque o polinômio PI é um polinômio de ordem I. Então a mesma ideia vai ser aplicada para os demais polinômios. Continuando o processo, a gente escreve agora as equações para E2 em função de E0, tanto normal quanto tio. E2 de Z vai ser igual a E1 de Z mais K2 Z-1 de E1 tio de Z e E2 tio de Z vai ser igual a K2 E1 de Z mais, uma vez, Z menos 1 E1 tio de Z. Seguindo o mesmo procedimento que a gente fez antes, vai dividir todo mundo aqui por E0 de Z, para encontrar as equações em P. E2 por E0 vai ser P2 de Z, vai ser igual a E1 por E0, que vai ser P1 de Z, mais K2 Z menos 1, que multiplica P1 tio de Z. Quem que é P1 tio de Z? P1 tio de Z é igual a Z menos 1, que multiplica P1 avaliado em Z menos 1. Tá? Então, esse cara aqui é igual a Z menos 1, P1 de Z inverso. Logo, essa equação aqui pode ser escrita como P1 de Z mais K2 Z elevado a menos 2 P1 de Z inverso. E o P2 tio de Z, que nada mais é do que E2 tio por E0, vai ser igual a K2, que multiplica E1 por E0 é igual a P1 de Z, mais, uma vez, Z menos 1, que multiplica E1 tio por E0 é igual a P1 tio de Z. E P1 tio de Z é igual a Z menos 1, que multiplica P1 de Z inverso. Então, essa equação aqui é igual a K2 P1 de Z mais Z elevado a menos 2 P1 de Z inverso. Tá? A gente nota aqui a questão da reversão em ordem dos coeficientes. P2 é um polinômio de segunda ordem, escrito em termos aqui de uma combinação de polinômios de primeira ordem. Versão original, uma vez o P1, mais a multiplicação do P1 avaliado em Z menos 1, atrasado de 2 unidades de tempo, multiplicado por K2. Então isso aqui é um polinômio de primeira ordem, né, revertido no tempo. Pensando em termos de sequência, isso aqui é a sequência P1 que a gente viu antes, né? Dessa forma, seria o P1 de N aqui, vou botar uma setinha para trás, só revertida no tempo. Tá? Só que a gente agora está fazendo um deslocamento de 2 unidades de tempo multiplicando por K2. Quando a gente faz um deslocamento de 2 unidades de tempo, né? Esse cara aqui vem parar em 1, tá?
K1, e esse cara aqui vem parar em N igual a 2. E eu estou somando a versão original de P1, que é esse cara aqui, essa sequência Pn, com a versão aqui, né, de Z elevado a menos 2, associada à sequência em questão, P1 de Z inverso. Na hora que eu somar esses dois caras, né, esses coeficientes com esses coeficientes aqui, a gente percebe que o polinômio P2 vai ser um polinômio mônico, que é 1 mais 0, quer dizer, o coeficiente do termo de ordem 0 continua sendo 1. Você vai ter coeficientes intermediários aqui, que vão ser combinações de K1 e K2, porque a gente tem K1 ali e multiplica por K2 e assim por diante. E o último coeficiente aqui é uma vez quem? K2. Então, a gente vai multiplicar esses coeficientes todos aqui por K2. Tá? Então, o último coeficiente é K2 e o primeiro coeficiente é 1. Então, a gente já vê um padrão de formação. Se o polinômio P0 é mônico, porque a gente definiu E0 por E0 igual a 1, o polinômio P1 é mônico e o coeficiente de mais alta ordem associado a P1 é K1. Mesma coisa para P2, continua sendo o polinômio P2 mônico e o coeficiente de mais alta ordem associado a P2 vai ser igual a K2, pela interpretação gráfica que a gente viu aqui. E como não pode ser diferente, né, a gente percebe que em termos de P1 de Z e P1 de Z menos 1, os coeficientes de P2 de Z e P2 tilde de Z são revertidos em ordem. De modo que a gente pode escrever P2 como sendo igual a Z elevado a menos 2, que multiplica o P2 de Z inverso. Tá? Continuando a relação entre E3 e E2, a gente tem que o E3 de Z vai ser igual ao E2 de Z mais K3Z menos 1, que multiplica E2 til de Z. E o E3 til de Z vai ser igual a K3 E2 de Z mais uma vez E menos 1 E2 til de Z. Dividindo todo mundo, como a gente fez antes, por E0, isso vai implicar nos polinômios em P. E3 por E0 é P3, P3 de Z vai ser igual a P2 de Z, mais K3 Z menos 1, que multiplica o P2 til de Z. Quem que é o P2 til de Z? O P2 til de Z nada mais é do que Z menos 2, que multiplica o P2 avaliado em Z menos 1. Então, isso aqui é Z menos 2, que multiplica o P2 avaliado em Z menos 1. Tá? Então, essa parcela aqui pode ser escrita como K3, Z elevado a menos 3, P2 de Z inverso. E o P3 til de Z vai ser igual a K3, que multiplica P2 de Z, mais uma vez o Z menos 1, que multiplica o P2 til de Z. P2 til de Z nada mais é do que Z menos 2 P2 de Z inverso. Para ficar menos poluído, eu já vou substituir esse cara pelo que ele é aqui em cima. Tá? Então, isso aqui é K3 Z menos 3 P2 de Z inverso. Tá? Aqui a gente vê que essa parcela para P3 til de Z vai ser uma vez Z menos 1, que multiplica Z menos 2 a Z menos 3, né, de P2 de Z inverso. Então já vou escrever aqui para ficar claro qual é o padrão de formação
ao longo aqui do desenvolvimento, né? Então, isso aqui é Z menos 3, P2 de Z inverso. Olhando aqui P2 e P2 til, né? Vou fazer a mesma coisa aqui, né? Isso aqui é nada mais do que essa equação aqui, né? Apagar a parte de cima. Né? Isso aqui é 1P1 mais K2 Z menos 2 P1 de Z inverso, tá? Para evitar essa poluição visual aqui. E o P2 til, né, vai ser igual a esse termo aqui, Z elevado a menos 2, que multiplica P2 a menos 1. Né? Então, esse cara vai ser K2 P1 de Z mais Z menos 2 P1 de Z inverso, que vai ser igual, já que os polinômios têm coeficientes revertidos em ordem, isso aqui vai ser Z elevado a menos 2, que multiplica P2 de Z inverso. A gente vê de cara logo qual é o padrão de formação. P2 de Z igual a 1 vez P1 de Z, K2Z elevado a menos 2. A gente olha o P3, é P2 de Z, o I decresce de uma unidade aqui, K3Z elevado a menos 3, P2 de Z inverso. Tá? E o P2 til é Z elevado a menos 2, que multiplica P2 de Z inverso. O P3 til, né, como não poderia ser diferente, já que esses polinômios aqui são revertidos em ordem, então a gente pode escrever que o P3 til nada mais é do que Z elevado a menos 3 de P3 de Z menos 1. Dá para fazer a verificação algébrica sem problema. A gente fez aqui uma verificação gráfica, pensando nas sequências associadas a essas transformadas Z's. Tá? Então a gente vê o padrão. Né? Em geral, a gente pode escrever que o PI de Z vai ser igual a 1 vez P I menos 1 de Z mais KI, que multiplica Z elevado a menos I, PI menos 1 de Z inverso. E o PI til de Z vai ser igual a Z elevado a menos I do PI de Z inverso. Então, essas duas equações aqui, em especial a primeira, é que faz a relação entre um polinômio de ordem I-1 por um polinômio de ordem I. Vamos chamar essa equação aqui de equação 1, tá? Equação de aumento de ordem. Eu saio de um polinômio de ordem I-1 para um polinômio de uma unidade acima, I. Tá? E o processo construtivo a gente viu como é que é. Tomo um polinômio ou a sequência associada a essa transformada Z, PI menos 1 de N, por exemplo, reverto essa sequência no tempo em relação a ela, desloco de I, atraso de I, unidades de tempo, e multiplico todo mundo por KI. Soma as duas sequências. Então, a construção computacional de PI em relação a PI menos 1 é simples. Não tem mistério. Tá? Como é que a gente faz agora a redução de ordem? Como é que eu escrevo agora uma equação que me relacione PI menos 1 de Z em função de PI de Z? Então a gente pode tentar fazer o seguinte. Dado o processo construtivo de PI menos 1 para PI, a gente pode verificar o que acontece se a gente fizer PI de Z menos KI Z menos 1 PI de Z inverso. Estou tentando, de alguma forma, remover essa parcela aqui, que somada a PI menos 1, produziu PI. Se eu subtrair de PI a versão dele próprio, revertido no tempo, multiplicado por KI e atrasado de Z elevado a menos I, tá? Pode ser que eu consiga escrever PI menos 1 em função de PI. Aí eu sei que vai funcionar, mas vamos fazer a conta. Vamos lá. Quem quer PI de Z? Uma vez PI menos 1 de Z mais KI Z elevado a menos I PI menos 1 de Z inverso
isso aqui é PI de Z, menos KI Z elevado a menos I, de PI avaliado em Z menos 1, que vai ser igual a PI menos 1 de Z elevado a menos 1, mais KI Z elevado a I agora, que multiplica PI menos 1 e menos 1 de Z. Tá? Isso aqui vai ser igual a PI menos 1 de Z, mais KI Z elevado a menos I, PI menos 1 de Z menos 1, menos KI Z elevado a I, PI de Z menos 1. São parcelas que se cancelam. Né? Então, menos KI Z elevado a menos I, que multiplica Z elevado a I, é 1, menos KI, que multiplica KI a KI quadrado, PI menos 1 de Z. Isso aqui é igual a 1 menos KI quadrado, que multiplica PI menos 1 de Z. Pronto, a gente conseguiu então escrever PI menos 1 de Z em função de PI de Z. Se a gente isolar esse termo PI menos 1 de Z, PI menos 1 de Z vai ser igual a 1 sobre 1 menos KI quadrado, que multiplica PI de Z menos KI Z elevado a menos I, que multiplica PI de Z inverso. Tá? Essa equação é a equação de redução de ordem. Eu consigo escrever o polinômio PI menos 1 em função do polinômio PI avaliado em Z e avaliado em Z inverso. Então essa aqui é a equação 2, tá? Que é a equação de redução de ordem. E a gente vai usar tanto a equação 1 de aumento de ordem quanto a equação 2 de redução de ordem para encontrar os coeficientes KI da forma treliça, os coeficientes K, né, desde K1 até Kn, em função dos coeficientes conhecidos da forma direta. Eu tenho a função de transferência, com numerador B de Z e denominador A de Z, e consigo obter os coeficientes KI em função dos coeficientes da forma direta. Muito bem, isso que a gente vai fazer agora, né? Vamos ver dois casos. Uma estrutura lattice para um filtro IR do tipo AR, ou seja, só com o denominador A de Z, numerador B de Z igual a 1, tá? E depois ver o caso completo para um filtro ARMA, com função de transferência tanto com o numerador B de Z quanto com o denominador A de Z. Tá? Então eu vou deixar essa equação aqui, vou reescrever a equação 1 de aumento de ordem. Né? Então o PI de Z vai ser igual a, uma vez, PI menos 1 de Z mais KI Z elevado a menos I PI menos 1 de Z inverso. Tá? Então essas duas equações vão ser importantes. Equação 1 e equação 2. Equação 1 é de aumento de ordem. Então vamos começar com o caso de um filtro IR do tipo AR. Né? Ou seja, a função de transferência desse filtro, H de Z, lembrar que por definição é a razão entre saída Y de Z e entrada X de Z, é dada por 1 sobre A de Z, onde A de Z é igual ao somatório de K de 0 até N grande, coeficientes AK da forma direta, Z elevado a menos K, tá? E o B de Z aqui é igual a 1. Olhando aqui a função de transferência, a gente verifica que o Y de Z, pela estrutura que a gente tem, é igual a E0 de Z, né? E o X de Z é igual a N de Z. Então, o nosso H de Z vai ser Y de Z, que é E0 de Z, dividido por N grande
de z. Isso aqui, por definição, é o inverso da função Pn de z. E daqui a gente obtém que o A de z nada mais é do que o Pn de z. Então já está resolvida a questão. Porque se eu conheço a função de transferência, e o problema agora é o seguinte, eu conheço o h de z, ou seja, eu conheço o A de z, e quero obter os coeficientes KI da estrutura látice. Então eu já sei de cara que A de z é igual a Pn de z. Então eu conheço de cara o polinômio de mais alta ordem Pn de z. Então de cara aqui eu já sei que esse polinômio necessariamente é mônico e o termo, né, de mais alta ordem, isso é 1 mais algum coeficiente aqui que eu não sei, z menos 1, mais assim por diante, mais eu sei que o último coeficiente aqui, o termo de mais alta ordem é Kn, de z menos 1. Daqui eu já sei que Kn, né, vai ser igual ao An. Então já consigo obter o Kn. Como é que eu obtenho o Kn menos 1, Kn menos 2 até o K1? Né? Eu parto de Pn conhecido, Pn de z igual a A de z, né? E daqui eu obtenho o Kn, né? Igual a An. Então, os passos são os seguintes. Começo de Pn, aplico a fórmula de redução de ordem, então 2, né? Aplico fórmula de redução de ordem, isso implica no polinômio Pn menos 1 de z. E eu sei que o coeficiente de mais alta ordem do polinômio Pn menos 1 de z é igual a Kn menos 1. Isso aqui, né, nos dá Kn menos 1, vai receber aqui o An menos 1. Eu vou seguir dessa forma sucessivamente, né, até chegar no P1. Tá? Aí eu obtenho o K1. 3 aplico sucessivamente, né? Aplico 2 sucessivamente. Vamos colocar aqui de L de N até 1, né? E obtenho aqui o KL associado aqui ao AL. Tá? Então é simples obter os Ks a partir dos coeficientes de A de Z. Computacionalmente falando, é só aplicar construtivamente a manipulação de sequências associadas transformadas em z. Eu conheço Pn de z, então conheço o polinômio de ordem n, conheço uma sequência de n mais 1 valores. O que eu vou fazer para obter a sequência de n menos 1 valores associada a um polinômio de ordem uma unidade a menos? Tomo a sequência original e vou subtrair da sequência original a versão dela revertida no tempo, tá aqui o Pn de z menos 1, desloco todo mundo por n e multiplico por Kn. Kn eu conheço, né, do primeiro item aqui, primeiro passo, Kn é igual a n. Então eu conheço Kn, conheço Pn, logo eu conheço o Pn inverso, né, faço aqui a soma da sequência original com a sequência revertida no tempo, deslocada de n e multiplicada por Kn, depois o resultado dessa subtração é todo modificado por esse fator 1 dividido por 1 menos Kn quadrado. Tá? Então consigo aqui obter o polinômio Pi menos 1 de z. Tá? A interpretação gráfica disso é bacana, porque a gente consegue visualizar claramente que os polinômios de mais baixa ordem continuam sendo mônicos, né? E que os coeficientes de mais alta ordem são Ki. Vou fazer aqui para a gente ilustrar essa questão. Então eu parto do Pn, né? Então suponha que você tem aqui uma sequência associada ao Pn de z no tempo, polinômio de ordem n grande. Então eu tenho coeficiente 1 aqui, e o último coeficiente aqui é o Kn.
estou subtraindo dessa sequência a versão dela revertida no tempo, deslocada de n e multiplicada por kn. Tá? Então, tomei essa sequência, reverti no tempo, desloquei de n. Então, eu tenho esse 1 continua em 1, fazer por partes aqui, 0, menos n, tá? Tem valor kn, isso aqui é 1, né? Deslocando todo mundo de n, esse 1 vem parar aqui, e o kn vem parar aqui. Tá? Muito bem, o que eu estou fazendo? Após o deslocamento, eu multiplico por menos ki, por menos kn. Então, isso aqui vai ser 1 vezes menos kn, e esse aqui vai ser kn que multiplica menos kn. E vou fazer essa soma. Na hora que eu somar essas duas sequências, essa mais essa, né, a gente vai obter aqui 1 menos kn quadrado, né? Kn menos kn, no termo de ordem n aqui é igual a 0. E aparece aqui, né, 1 dividido por 1 menos kn ao quadrado, que faz com que esse polinômio, se eu dividir todo mundo agora aqui por 1 menos ki quadrado, o polinômio Pn menos 1 é mônico, né, e o último termo aqui foi para 0, consistente com a redução de ordem, né, de Pn para Pn menos 1. Então, necessariamente, ao fazer a conta, né, com os elementos dessas sequências, esse cara aqui vai ter que ser necessariamente 0, o termo de mais uma ordem, né? E o polinômio continua sendo mônico. Vista a interpretação gráfica, a gente simplesmente repete, né, o processo construtivo aqui, de L e de N até 1, e obtém aqui os coeficientes KL a partir dos coeficientes conhecidos AK, na forma direta. Tá? O caso 2 é o caso do filtro IR ARMA. Ou seja, além da parte recursiva, a gente tem um B de Z que é diferente de 1. É um polinômio de ordem, no caso aí, N, sem perda de generalidade. Tá? Então, a gente vai aproveitar a própria estrutura aqui. Então, o caso 2 é um filtro IR do tipo ARMA. Ou seja, a função de transferência H de Z vai ser dada por um B de Z dividido por um A de Z. O A de Z é essa forma aqui. Tá? E o B de Z vai ter a mesma ordem de A de Z, vai ser um somatório de Mzinho de 0 até N, tá? De Bmzinho que multiplica Z elevado a menos Mzinho. Então, é um polinômio de ordem N grande no numerador. Tá? Além da parte recursiva, você tem uma parte moving average. Como é que a gente modifica a estrutura? Simplesmente a gente faz Y, ao invés de ser tomado nesse ponto E0, não vai ser mais tomado aqui. A gente vai construir y como uma combinação linear das funções e i tilde z. Então, você vai ter um peso aqui, ni0 igual a 1, por conveniência. Um peso aqui, ni1, associado à função e1 tilde z. Somador. Né? Peso ni2 associado aqui à função e2 tilde z. Somador. Fazendo uma combinação linear, montando y aqui, tá? Como uma combinação linear das funções i tilde z, ponderadas pelos pesos ni i. Esse cara aqui é o ni n menos 1, né? E o ni n aqui tá? Então, do ponto de vista algébrico, o y de z vai ser somatório de L de 0 até N grande, de ni L e til L de z. Qual é o nosso problema? Conheço B, ou seja, conheço os coeficientes da forma direta, Bzinho M, e quero obter os coeficientes ni. É esse o problema que a gente tem que resolver agora. B de Z,
Quero de alguma forma escrever B de Z em função de Y de Z. Y de Z aparece em função do Ni de Z que eu quero encontrar. Né? E eu sei que o H de Z, por definição, né, é a razão entre Y de Z e B de Z. Então B de Z vai ser igual a quê? H de Z que multiplica A de Z. A de Z eu conheço, porque A de Z é Pn de Z. O H de Z nada mais é do que Y de Z dividido por X de Z. Quem que é o X de Z? O X de Z é o nosso EN. Tá? Então, EN de Z é o X de Z. Que multiplica Pn de Z. Quem que é Pn de Z? É o EN de Z dividido por E0 de Z, pela definição do Pn de Z. Então a gente cancela aqui o N com EN e obtém que Y de Z dividido por E0 de Z. Aí eu estabeleço a relação entre B de Z e Y de Z, conheço B de Z, e quero obter Y que aparece em função dos Nis que eu quero obter. Tá? Então, assim fica mais fácil de resolver o problema. Então, eu posso escrever o B de Z como Y de Z, dividido por E0 de Z, que vai ser igual a somatório de L de 0 até N grande, de quem? Y de Z, NiL e tio L de Z dividido por E0 de Z. Esse cara aqui nada mais é do que o nosso P tio L de Z. Então o problema está resolvido, porque eu conheço o Pn de Z, que é igual a A de Z, e consigo obter os P's N-1, N-2 até P1. Né? Note que o B de Z nada mais é do que uma combinação linear dos polinômios PL, né, L de 0 até N, combinação linear de L polinômios com ordem variando de 0 até N grande, né, ponderados por Ni. Então, são problemas simples de álgebra linear. Tá? Eu conheço os coeficientes de B e de Z. Isso aqui vai produzir um grande polinômio na hora que eu fizer a combinação, e eu vou parear termo a termo com os coeficientes de B de Z. E daí encontro os Nis L de 0 até N. Eu posso fazer isso de forma recursiva, se eu quiser. Eu escrevo esse cara aqui como somatório de L de 0 até N grande, de NiL. Quem que é P tio L de Z? É Z elevado a menos L, né, do PL de Z inverso. Posso definir o polinômio BJ de Z como o somatório de L de 0 até J, tá? De NiL Z elevado a menos L PL de Z inverso. Que informações eu tenho? Eu sei que o PL é mônico em todos os casos, tá? Para J igual a N grande, né? O Pn grande vai ser o polinômio de mais alta ordem nessa combinação linear. Então, quem que é o Pn grande de Z menos 1? Esse cara vai ser igual a 1 mais um coeficiente aqui que eu não sei qual é, Z, mais um coeficiente aqui que eu não sei, Z ao quadrado, mais assim por diante, mais um coeficiente aqui, Z elevado a N menos 1, mais Kn, que multiplica Z elevado a N. Se eu multiplicar agora por Z elevado a menos N, né, isso aqui vai ser igual a Z elevado a menos N, tá? Mais um coeficiente aqui, Z elevado a menos N menos 1, né? Mais um coeficiente aqui, Z elevado a menos N menos 2, e assim por diante, mais um coeficiente que eu não sei qual é aqui, Z elevado a menos 1, mais Kn, Z elevado a 0, ou Kn que multiplica 1. Tá?
E se eu multiplicar agora por ni-n, né, a gente vai obter aqui, né, eu tenho ni-n z elevado a menos n mais o resto aqui, tá ok? Vou multiplicar todos esses coeficientes aqui por ni-n. O que eu quero mostrar aqui é que o coeficiente associado ao termo de mais alta ordem nesse polinômio aqui, né, é o ni-n. Tá? Então eu começo para j igual a n, tá? Tenho o bn de z, e bn de z é conhecido, eu conheço os coeficientes de bn de z, tá? J igual a n aqui, eu conheço os bmzinhos de z. Conhecendo os bmzinhos de z, eu obtenho de cara que o ni-n é igual ao bn. Tá? E agora eu faço uma redução de ordem do polinômio bj, ou bn para bn menos 1. Eu posso escrever o bj como sendo o somatório de L de 0 até J menos 1 de ni-L, z elevado a menos L, P L de z inverso. Fiz o somatório até J menos 1, né, mais o termo em J, vai ser ni J, z elevado a menos J, PJ de z elevado a menos 1. Tá? Esse cara aqui, pela própria definição do BJ, é o BJ menos 1 de z. Tá? Então eu posso escrever que o BJ menos 1 de z é igual ao BJ de z menos o NiJ de z elevado a menos j PJ de z inverso. Então, começando aqui com j igual a n, eu obtenho isso aqui. Para fazer bn menos 1 de z, e daí eu extrair o ni-n menos 1, eu aplico essa fórmula de redução de ordem. Esse cara aqui eu conheço, que esse cara aqui, para j igual a n, isso aqui seria o bn menos 1 de z, né? Vai ser igual ao bn de z que eu conheço, menos o ni-n, que eu acabei de obter aqui, que multiplica o z elevado a menos n, que multiplica Pn de z inverso. Pn de z inverso eu conheço porque Pn é igual a n. Né? Pn de z é igual a n de z. Então, reduzo a ordem do polinômio. Uma vez reduzida a ordem do polinômio, eu obtenho aqui o ni n menos 1 e atribuo a ni n menos 1 o bzinho, né, de n menos 1. E vou fazendo recursivamente de j de n grande até 1 para obter os coeficientes ni n menos 1 até o ni1. Posso fazer até 2, né, porque o ni0 é igual a 1 por conveniência. Então, se eu fizer n grande aqui, o j, né, variando de n grande até 2, eu chego aqui para j igual a 2, eu chego em B1, e de B1 eu extraio o ni1. Tá? Porque pela forma construtiva, como a gente viu aqui no caso de j igual a n, né, o coeficiente de mais alta ordem desse polinômio vai ser o nij, né? Se j for igual a n, se j for igual a n menos 1, vai ser o ni n menos 1 e assim por diante. Então dá para fazer de forma recursiva. Então a gente encerra esse tópico de estrutura lattice para filtros I e R, e a gente viu não só as fórmulas de aumento de ordem, como redução de ordem, e viu como é que a gente obtém os coeficientes da forma lattice a partir da forma direta, tanto para o caso AR quanto para o caso ARMA.